Fala galera, boa Boa noite. noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Bom, o nome do podcast é The Gaming Happy Hour. E o que vai ser esse podcast? Opa, peraí. Ah, deixa eu apresentar meu colega. Fala galera, boa noite. Meu nome é Joey. Eu e o Renan, a gente teve essa ideia de fazer um podcast e estamos aqui hoje pro nosso primeiro. Então a gente está meio ainda travado do, em como falar e como passar nossas ideias, mas agora o Renan vai explicar como é que vai funcionar o podcast. Bom, foi como o Joey falou. É nosso primeiro podcast, então relevem um pouco. A gente ainda não sabe direito como fazer. É, Mas né, eu, o que é um podcast? O que é esse podcast? Esse podcast ele vai ter o intuito de trazer as notícias, todas as notícias do mundo dos jogos. Não só as notícias. A gente vai falar basicamente sobre algumas dicas de jogos, ou até mesmo o que der na telha pra gente falar sobre é, voltado ao mundo dos jogos. É, a gente vai é, a gente vai basicamente se restringir ao mundo dos jogos, porque é basicamente um hobby que nós dois temos em comum e é um hobby que nós dois curtimos bastante. E eu particularmente sempre quis fazer um podcast sobre isso. é co- Sobre jogos e essas coisas. Como o Renan falou aí, ele sempre quis fazer, ele me convenceu a entrar nessa loucura da vida. Então, pro nosso primeiro podcast de hoje, a gente não tinha nada em específico para falar. Então a gente selecionou um tema, a gente fez uma lista de 10 perguntas sobre a nossa vida como, digamos assim, gamers, né? Eu não gosto dessa palavra, mas foda-se. E também vamos explicar como a gente se conheceu e por que a gente está fazendo um podcast. Além do mais, eu já queria deixar ressaltado aqui, é que o podcast vai ser a cada 10 dias. Nosso primeiro hoje está saindo no dia 1 de agosto. E a gente teria outro dia 11, dia 21 e depois no próximo mês. Todos serão upados no nosso canal no YouTube, que é The Game Happy Hour, no Spotify e no SoundCloud. Então, E Renan, vamos começar? vamos. Só para falando, ressaltando aquilo das notícias. Bom, como a gente não vai, todo podcast não vai ser exclusivamente sobre notícias. O último podcast do mês, a gente reservou para que ele seja trazer as notícias e a gente vai comentar sobre essas notícias, basicamente como, basicamente justamente para poupar trabalho pra gente e também porque eu considero assim melhor, porque pode ou não ficar incompleto dependendo de quando a notícia sair. Tá. Um outro E ponto que eu queria ressaltar também é que além das notícias, nesse podcast a gente também provavelmente não terá notícias para fazer um podcast. Nosso podcast tem como princípio de ser mais ou menos de 55 minutos ao máximo uma hora. Então, além das notícias, a gente também quer trazer os jogos que a gente jogou durante aquele mês e meio que dar uma não uma review, mas contar a nossa experiência com aquilo, tentando falar se é bom ou não, se vale ou não, ali tentando dar uma dica de um jogo que a gente jogou e gostou. bom, e uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar bastante é: não esperem um podcast muito formal, não esperem um podcast muito Family friendly. profissional. O intuito aqui é basicamente trazer a conversa entre dois amigos, como seria uma conversa entre dois amigos no Discord, numa mesa de bar, tanto faz. Esse é o nosso intuito. Nosso intuito é trazer uma conversa de amigos abordando o mundo dos videogames. A gente não quer uma análise mega profunda. Pode ser que eventualmente a gente venha fazer algo do tipo, mas a nossa proposta inicial não é essa. Nossa proposta inicial é basicamente uma conversa entre amigos. Algo mais descontraído, mais informal, para que assim a gente consiga se conectar melhor com o público e o público consiga sentir como se ele estivesse junto aqui com a gente, como se ele estivesse numa mesa de bar. Por E isso, essa é a até nossa do intenção. nome. The Gaming Happy Hour. Então, Renan, vamos começar aí. A gente separou 10 perguntas. Você quer começar fazendo a primeira? Aí você fala o seu, aí eu faço a segunda, falo o meu, você fala o seu. Vamos indo assim? Pode ser, Ah, pode ser. então pode começar aí.
Bom, como o Joe disse, a gente separou umas 10 perguntinhas basicamente para vocês conhecerem a gente. E eu vou começar com a primeira que é jogo favorito. Bom, meu jogo favorito é sem sombra de dúvidas nenhuma The Last of Us. Ah, que jogo maravilhoso, de lindo, que, diga-se de passagem, eu já zerei entre 12 a 11 vezes. Sim, eu zerei o mesmo jogo entre 11 e 12 vezes. Ah, eu amo muito esse jogo traz pra mim sensações que... experiências, basicamente, muito boas. Eu gosto muito dos personagens, eu gosto muito do desenrolar da história, eu gosto muito da sensação que ele passa. Eu gosto muito desse jogo num aspecto geral. É, Obviamente ele tem certos probleminhas, alguns probleminhas, mas eu não acho que vale a pena citar aqui, porque não é o acho caso. que o maior problema é que, até pra época, eu achei sempre a gameplay dele, principalmente tipo, gameplay corpo a corpo, meio fraca. Acho que é o principal ponto, mas a história, geralmente, a Ah, história de The Last of Us é uma das melhores histórias que realmente foi feita, ainda mais por causa de como se desenrola o final, né? A gente não vai com spoiler aqui, certeza. mas se você não jogou, mas quem jogou sabe que o final é uma coisa que te, não tem outra palavra, acho que Ele é meio impacta, né? contraditório o final. O final ele é. Não contraditório, o final ele é meio controverso. É, assim, a gente não vai spoiler. O nosso intuito é não dar spoilers aqui. A não ser que o pessoal queira que a gente dê spoilers. É, Ah, mas só avisando, quando a gente for falar de algum jogo específico, nos podcasts onde a gente for falar de um jogo específico, terá no título tudo vai ter certinho. vai ter o título com o título do jogo. Então, nesses podcasts em específico, a gente não vai se conter enquanto a spoilers, ok? Combinado? Certo. Agora Então, é assim, minha vez de falar, né? nos é, só deixa eu Pode terminar. completar. E nos podcasts de notícias, assim, que a gente não vai falar tanto de um jogo específico, podem ficar tranquilos. A gente não vai dar spoiler, não vai ter nada perigoso que comprometa a sua experiência a jogar um jogo. Então, era só isso. Então, vamos Agora, lá. Eu foi até meio difícil escolher, mas eu acho que o meu jogo favorito all time é o The Witcher 3, velho. Na minha muito bom opinião, também. é o melhor RPG que eu já vi na minha vida. É um jogo que ele é completo em tudo que ele se propõe a fazer. E eu até hoje não acredito que esse jogo saiu, velho. Porque cada missão que você faz no jogo é única. O jogo meio que não repete as coisas. Além disso, o jogo te dá vários caminhos para você seguir. Você tem um personagem principal que é o Geralt, que é muito, muito simpático e ele gera um carisma muito grande. Você tem um vilão que ele consegue passar a sensação de terror e que aquilo é uma coisa imediatista e que se o que ele propõe fazer acontecer mesmo, com certeza o mundo pode acabar tudo. Além de ter personagens secundários é, como por exemplo no 3, nossa, eu esqueci o nome, uma bruxa lá, nossa, deu branco. A Yennefer, a atriz. Não, essas daí são principais. Que eu queria dar de exemplo. Tem vários personagens secundários que são muito bons. E os personagens principais, que seriam o Gerald, a Triss, a Yennefer, a Ciri, o. Nossa, o bruxo, eu esqueci lá, que treina a Ciri. Também ele é importante, além dos dois O... bruxos que sempre acompanham. É Se eu verdade. fosse ter que apontar um ponto fraco nesse jogo, é o sistema. É até parecido com o Last of Us, que é o sistema de gameplay dele. Ele é bem básico e no início é bem estranho, porque ele é meio que muito. Ele é rápido, só que ele é meio travado. Mas num jogo de RPG, você tem trocentas horas de game, tudo, ainda assim é um ponto que eu considero muito fraco. Então, Renan, vamos para a segunda pergunta? Só queria que ressaltar que o... esse jogo é muito bom mesmo, é muito, muito bom. E eu tava em dúvida entre colocar ele como o meu jogo favorito também, mas não, eu não consigo. The Witcher. The Witcher não, ô cacete. É, The Last of Us. The Last of Us é o meu jogo favorito, sem dúvida.
Então agora vamos pra franquia de... Agora, minha vez, eu vou começar. E a franquia de jogo favorita. E aqui a gente tem um bagulho que é tipo assim. Uma vez, um cara falou assim, ó. Um gringo, eu li uma notícia de um gringo, ele falou assim, ó. Esse jogo, ele sai todo ano. E a cada ano ele sai pior. Pra quem gosta dele, é tipo crack. Você é viciado, não consegue parar de jogar. A cada ano é pior e você vai lá e compra. Tô falando da franquia de Call of Duty, da Activision. Em geral, eu acho que eu comprei meu PS3 porque eu queria jogar Black Ops 2. Eu comprei meu PS4 porque eu queria jogar Black Ops 3 principalmente. Todo ano eu gosto de jogar aquilo. Eu sei que tem diversos defeitos, eu sei que tem supply drop, eu sei que tem DLC, eu sei que a Activision é mercenária. Eu não sou retardado de comprar isso, eu só gosto mesmo de jogar. Porque pra mim, no mundo em geral, não existe outro jogo de FPS que seja tão rápido, frenético, focado numa gameplay que seja equilibrado com mapas. Ah, depende, né? Tem Ghost, mas tipo assim, com a maioria das vezes com mapas muito bons. Embora a gente tenha passado por uma época aí futurista que não foi tão legal, mas mesmo assim o game teve inovação. Ele sai todo ano. Para alguns pode ser problema. Eu, sinceramente, eu até gosto disso porque tem o ciclo lá de desenvolvimento, tem 3 produtoras. Com isso, cada ano é uma que faz tudo, tem 3 anos, consegue fazer, tem sempre inovação. E já que eu gosto muito de jogar um multiplayer, um ano pra mim de um multiplayer, eu jogando sempre, basicamente, pelo menos 3 vezes na semana, enjoa. Chega outro, eu gosto tudo. E desse ano, a gente, no dia que esse podcast tá saindo, tá sendo revelado o multiplayer do Modern Warfare Remake ou Reboot, eu não sei como eles estão chamando. Mas essa é minha franquia de games favoritas. Ela, embora tenha muitos problemas, mora no meu coração, né? Fazer o quê? A gente não escolhe quem a gente ama. É a vida. Então, Renan, sua vez. Essa eu tô curioso porque nem eu sei qual que é. Ah, só completando, o nome do cara que você esqueceu é Vesemir, tá? Ah, Vesemir, isso. Vesemir. Ah, glorioso Vesemir. Tá, aqui fica um pouco complexo porque eu realmente não sei escolher entre a minha franquia de jogos preferida. Você tem que falar só um, Renan. Ah, droga. Tá. Eu tô realmente em dúvida entre a franquia Uncharted e a franquia Pokémon. Mas eu vou ficar com a franquia Uncharted. Porque Pokémon tem me decepcionado tanto ultimamente. Ela decaiu tanta qualidade que eu quero tacar ela no lixo. Foca Então, no Uncharted, Renan. tá. É... Por que eu gosto tanto de Uncharted? Uncharted não é nenhum jogo revolucionário. Não é um jogo, nossa, mega complexo, com mecânicas complexas, com. É um jogo bem simples. É um É um jogo, jogo de. você faz puzzle, anda, atira e tem uma É, história foda pra caralho com gráficos lindos pra sua época de lançamento. mas o porquê que eu gosto tanto disso? Eu gosto porque ele executa bem o que ele se propõe fazer. O jogo ele executa de maneira exemplar coisas simples, como o parkour do jogo. O parkour do jogo é genial. Eu gosto muito de ficar balançando pelos escombros. Tem essa pegada, o jogo tem essa pegada cinematográfica que, pelo meu Deus do céu, no Uncharted 4 eles levaram isso a um outro nível. Ah, tem cenas naquele jogo que você fala, meu Deus, como isso foi feito, isso é muito bom. E isso é o que me chama muito a atenção nessa franquia. Eles executam muito bem coisas que já são velhas. Tipo, você não espera nada diferente da franquia Uncharted. Você não espera que eles apareçam, sei lá, no próximo jogo. Tudo bem que aparentemente a franquia já acabou, já foi enterrada. Você não espera que eles apareçam num próximo jogo trazendo, sei lá, o Nathan Drake no espaço com mochila jato e, sei lá, montando um golfinho. Cara, você Caralho! sabe. É, sei lá, é a única coisa que eu consegui pensar assim de cabeça. Posso fazer um complemento? Pode, claro. Manda aí. Uma coisa que eu consigo pelo menos ver que é muito raro, mas eu consigo claramente ver uma evolução do personagem principal conforme os jogos vai passando. No Com início ele certeza. era só um moleque que queria
O Uncharted 1, ele era só um moleque que queria um tesouro porque ele queria ser rico e fama, glória. E no 4 você já vê que é uma coisa muito mais voltada, que ele já tá mais focado, É, que ele perdeu aquilo, tipo assim, eu preciso de dinheiro, eu tô cuidando aqui das pessoas que eu realmente gosto, eu tenho medo que elas morram. sim, sim. Isso é um Ah, bagulho que é muito raro eu eu ver em gosto jogos. muito, eu gosto muito do Uncharted 4. É o meu Uncharted preferido, porque na minha opinião é o melhor. Porque ele tem aquele Nathan Drake que ao mesmo tempo é um cara maduro, que é um cara que fala, não, eu tô aqui por isso aqui. Por isso aqui que eu tenho que fazer. No início do jogo, ele se recusa a ir. Opa, gente, isso não é spoiler, isso tá É o em segundo qualquer. capítulo do game, então Não, não, foda-se. é o primeiro. Qualquer primeira gameplay você vai ver isso. É, Não, é o segundo, esquece. É, você vê que ele se recusa a pegar um trabalho na Malásia porque o cara que tá organizando não tem uma licença do governo para que eles possam ir lá. Coisa que o Nathan Drake no primeiro jogo não faria, ele ele meteria não um ligaria. foda-se. Ele só iria para pegar o tesouro e cagou. Mas ao mesmo tempo, lá na metade do jogo, opa, peraí, não posso falar, já estou quebrando a primeira regra, que é não dar spoiler, Para por aí, então. Renan, vamos pra É, próxima. exatamente. Lê aí a Mas, próxima e enfim, fala só o seu. completando. Você percebe que o personagem tem uma evolução. Você percebe que o personagem, ao mesmo tempo que ele é maduro, ele tem aquele espírito do primeiro jogo. Você percebe que, mesmo que o personagem tenha amadurecido, ele não deixou de ser quem ele é. Então, tipo, meu Deus do céu, que franquia maravilhosa e. Ah, top 10 de 10. Tá, acho que vocês perceberam o quanto eu sou. Tenho um amor por essa franquia. Bora pra próxima, É. Renan. Tá, vamos lá. É. O jogo que a gente tá jogando no momento. Eu tô jogando Você uma tem. certa. Eu tô jogando uma certa variedade de jogos, mas. Eu vou citar três aqui, porque fica mais fácil. Eu tô jogando a franquia inteira de Kingdom Hearts. E, meu Deus do céu, por que, que eu nunca joguei isso antes? Eu não sei, por algum motivo, alguém teve a ideia de juntar Final Fantasy com Disney É japonês, Renan. e Japonês é deu muito louco. certo. E deu Japonês muito, ele muito tem. certo. Mano, eu tô amando essa franquia. Eu tô amando demais. Eu ainda, tudo bem, eu tô no final do primeiro jogo, mas eu tô amando demais. Meu Deus do céu, eu tô muito interessado em saber da história. E os personagens são muito legais. Eu gosto muito de poder andar com o Sora e ser acompanhado pelo Donald e pelo Pateta. Duas pessoas que você não esperaria que iriam te acompanhar durante combates, principalmente o Pateta. E meu Deus, eu tô gostando demais desse jogo. Esse jogo está excelente. Tá, o outro jogo. Tá, vamos pelo terceiro jogo, que vai ser o segundo, mas. Como Eu assim, também vou. Renan? Não fez sentido o que você falou agora. É que na listinha é o terceiro jogo, mas eu vou colocar ele por segundo jogo. Porque tá em ordem de qualidade. Que é o Marvel Ultimate Alliance 3. Cara, Nossa, esse jogo esse. lançou. Falam, tipo assim, um jogo que eu nunca esperava que teria continuação é esse. Eu joguei, se eu Eu lembro também bem, eu não. joguei o 2 no PS2. Eu não lembro se eu gostei, porque eu era muito criança, mas eu acho que eu não gostei. Cara, então eu não esperava que ia ter continuação. E eu gosto muito desse jogo, gosto bastante. Entretanto, quando esse jogo foi anunciado pela primeira vez, eu hypei. Eu hypei demais. Eu fiquei muito animado por esse jogo. Eu queria muito jogar esse jogo. Aí, eu comprei o jogo. Diga-se de passagem, eu peguei no dia 1, peguei logo no lançamento. E cara, o jogo é muito legal, o jogo é muito divertido. Ele traz aquela pegada, obviamente, da visão isométrica dos personagens. O jogo é muito legal, ele tem a pegada do Marvel Ultimate Alliance 2. Entretanto, o Marvel Ultimate Alliance 3, ele tem essa pegada mais cel shading, que lembra mais os quadrinhos. O design dos personagens é mais, eu considero bem bonito, é extremamente É, bonito, você pode tirar uma porque dúvida minha? pode, Que eu mandei. pensei agora? Depois, os Marvel's Alliance, eles saíram antes.
de acontecer o que aconteceu no cinema com a Marvel. Esse jogo, ele foca mais nos Vingadores que a gente ficou conhecido, porque eu lembro muito bem no Marvel Ultimate Alliance 2 que os personagens que estavam, tipo, o principal era, por exemplo, Wolverine e Homem-Aranha, que estavam no esquadrão principal, além do Homem de Ferro e Capitão América. Então, tipo, Wolverine e Homem-Aranha, pro que a gente conhece de Marvel hoje em dia, embora o Homem-Aranha seja gigante ainda, o Wolverine nem está. Como é que funciona mais ou menos a história dele? Então, aí que tá que eu considero bom. Ele tem um plot, ele tem uma trama principal, entretanto, ele é dividido em capítulos. E cada capítulo, uma leva de personagens tem o protagonismo. Por exemplo, Saquei. o Tenta capítulo que resumir eu estou. bastante. O capítulo que eu tô é o capítulo de Asgard. Diga-se de passagem, é o penúltimo capítulo, eu estou triste por isso. É, ele tem um foco, obviamente, no Thor. No Thor, nos personagens. É, sem falar que também você pode escolher os personagens que você leva. Eu vou pegar outro capítulo aqui para dar de exemplo. O capítulo de Wakanda. Sim, tem Wakanda no jogo. Ele foca bastante no Pantera Negra, ele foca bastante na Tempestade. Então cada capítulo tem basicamente seu foco. E a gameplay é muito sensacional. Gostei pra caramba. E Agora, minha vez? pera, que eu ainda tenho o último jogo que é pra finalizar. Que é o Days Gone. Cara, Days Gone é um jogo divertido. É um jogo divertido, mas nada de especial. Aquilo que eu disse do Uncharted, teoricamente Vale aí. Mas não vale. deveria valer. Mas eu não sei. Eu ainda Quanto tô tempo bem você no, jogou mais ou menos? eu tô bem no início do jogo, então, tipo, Pelo que, pelo que eu sei, sem te spoiler nada, o jogo tem tipo 30 horas e as primeiras 10 horas são enrolação. Depois disso a história fica muito boa. assim, eu tô bem no inicinho, mas assim, o jogo tá parecendo pra mim até então um jogo genérico de zumbi. Entendi. Mas bola pra frente, eu espero que o jogo melhore, eu espero que ele consiga atingir o nível Uncharted de pegar essa proposta genérica e transformar num jogo muito bom. Eu realmente espero. Agora é a sua vez, mano. Então, eu, diferente do Renan, eu consegui escolher um. Eu posso citar o que eu joguei ultimamente, que eu joguei o Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, que praticamente eu basicamente já platinei o jogo. Eu também tô jogando. Eu comprei nessa promoção agora de meio de ano na PSN o Battlefield 4, que é um jogo de FPS. Eu sou viciado em FPS, eu jogo há muito tempo, tem mais de 200 horas naquilo, então BF, acho que todo mundo sabe como é que é. E o jogo que eu quero realmente dar destaque, que é o jogo que eu realmente posso falar, tô jogando esse jogo no momento, que é o Dark Souls 3, velho, que, se eu não me engano, é de 2015, não é? Cara, a From Software tem alguma coisa que ela é impressionante como ela consegue fazer uma trilha sonora de impacto. Que eu não sou muito fã de jogo muito difícil, mas por incrível que pareça, Dark Souls e Bloodborne, mais pra frente a gente fala de Bloodborne. É, Dark Souls, ele tem uma dificuldade que é difícil, mas ele nunca é um jogo injusto. Se você. Sempre você é o culpado se você morrer. Se você consegue fazer uma análise sua e evoluir, você consegue terminar o game. Eu aprendi isso em Dark Souls, que sempre eu aprendi isso com os jogos da FromSoft. Sempre o culpado da sua morte é você, não vem culpar o jogo que ele tá roubando. O personagem sempre vai fazer a mesma coisa. Basta você conseguir decorar, conseguir aprimorar, conseguir criar uma estratégia que você derrota. Além, como eu falei, a trilha sonora, o jogo é muito bonito para um RPG do jeito que ele é. Tem até agora eu só enfrentei um boss, mas o boss que eu enfrentei foi do caralho. Eu ainda tô um pouco perdido no sistema de levels dele, porque é complexo, é um RPG mesmo. Mas mesmo assim, parece muito bom. Acho que é isso que eu tenho pra falar de Dark Souls. Quer fazer alguma pergunta, Renan? Não, eu só queria dizer que, independente se o jogo é justo ou não, eu vou culpar o jogo, a culpa nunca é minha e pau no cu do jogo. Ele que se vire com isso. E o Dark, eu tô achando. É só uma.
Eu tô achando o Dark Souls mais difícil que o Bloodborne, velho. Porque o Dark Souls, além de você. O Bloodborne você só esquiva. O Dark Souls você tem que aprender a esquivar e bloquear. Ah, cara, eu não jogo esse tipo de jogo porque eu já tenho uma tendência muito grande a Se sei lá, estressar. a me estressar. Eu já sou muito Eu, estressado. Então eu eu sou nem jogo porque estressado, mas. Eu sou eu não quero estressado, quebrar minha mas TV. a recompensa de matar um boss naquele jogo é uma das melhores sensações que eu já tive na vida jogando aqueles jogos, velho. Cara, Mais é. pra frente eu explico melhor. Agora vamos pra próxima, que agora é minha vez de ler. Em quarto a gente tem o jogo que mais nos decepcionou. Então, aqui eu botei um jogo que eu tava esperando muito. O Renan jogou esse jogo, falou que era bom. Eu comprei e odiei, que seria Dragon Age Inquisition. Vai se Eu fuder. acho que um pouco de eu não ter gostado é que eu joguei ele depois de jogar The Witcher. E depois que você joga The Witcher, o nível de o nível de coisas em RPG sobe um pouco. E quando você começa a ver uns defeitinhos, esses defeitos começam a ficar um pouco maior porque você jogou The Witcher. Aí tu fala, caralho, eu não quero isso. Foi um jogo que eu simplesmente dropei, velho. Eu não consegui jogar, de verdade. Talvez um dia eu dê uma outra chance, talvez, mas não tenho o que falar. Eu não consegui. Qual que é a sua decepção, Renan? Fale pra nós. Ai, cara, é um jogo que basicamente eu estava bem animado mesmo, porque tinha eu tinha uma certa expectativa, mas eu não terminei o jogo, porque eu dropei, literalmente eu vendi o jogo porque eu não queria mais jogar, que é o Record, que até então já só tinha saído pro Xbox One. Cara, que jogo chato. O jogo é muito chato. O jogo é muito repetitivo. O jogo é muito. Ah, ah. O jogo se estende na mesma coisa por muito tempo. E. Ah, tá. O jogo tem aquela mecânica de ter os seus parceiros robôs, que eu achei legal, mas a variedade não é grande. Tá, muita gente pode falar, ah não, mas é um jogo menor, é um jogo. Tá, mas. Meh. Ainda assim, o jogo é meh. Existe tanto o que você podia ter feito naquele jogo. É... Cara, assim, tanto que aquele jogo podia ter feito. É... Eu nem lembro qual que é a produtora do Record. Deixa eu ver. Também não sei. Ah, tá. É o Xbox Game Studios. Nenhuma surpresa. Então tá. É, que o É isso jogo que você é. tem pra falar de Record? Vamos pra próxima? Basicamente, se eu continuar aqui, eu vou. Provavelmente vou vomitar. É. Agora é você. Tá, é a maior surpresa. Ah, esse aqui, a minha surpresa foi realmente genuína. Foi Persona. Pois é, Persona. Cara, Persona foi um jogo em que eu não esperava muita coisa. Eu comprei justamente porque ele estava nos indicados a game do ano. Eu falei, se está indicado no game do ano, deve ser bom. Só que eu não esperava que ele ia ter uma história tão foda. Eu não esperava que ele ia ter uma história tão boa, uma gameplay por turnos tão completa. Obviamente, Persona. Desculpa, mais especificamente o Persona 5. Eu não joguei a franquia inteira, então eu não posso falar dos outros jogos. Mas eu joguei o Persona 5 muitas e muitas vezes. Gostei pra caramba. E, assim, obviamente o jogo tem os seus problemas. Como, por exemplo, puzzles ridículos. Os puzzles são muito fáceis. E tem umas partes do jogo que elas são bem maçantes. E você fica tipo, pelo amor de Deus, me deixe avançar para a próxima etapa, eu quero saber mais da história. Mas tirando isso, o jogo é maravilhoso. Tem uma história muito boa, tem uma premissa muito foda, tem uma gameplay por turnos muito completa. É basicamente isso. Eu ainda pretendo muito jogar os outros jogos da franquia. Eu comecei a jogar o 3 e eu parei, eu dropei. Mas não foi porque eu não queria Seu. jogar, porque eu não estava gostando. Não sei, teve algum problema que tipo, eu não consegui jogar mais.
o jogo e eu acabei não retomando por algum outro motivo. Só uma pequena pergunta. O 5 é uma história contínua? Tipo, você pegou a história de barco andando ou uma história diferente dos outros? Não, cada jogo é uma história independente. Ah, então acho que agora é minha vez de falar da minha maior surpresa e já que eu falei, mano, isso foi muito ruim porque o jogo que eu estou jogando no momento, só estou jogando por causa da minha maior surpresa, porque a minha maior surpresa acho que da vida acho que foi Bloodborne, velho. Que é um, como o Renan falou, é um jogo muito difícil. Eu não esperava que eu ia gostar tanto. Eu ganhei ele na Plus, tudo, e eu comecei a jogar, velho. Eu joguei um tempo, eu tenho que confessar, eu parei de jogar porque saiu outros jogos e eu comecei a jogar outro jogo. E esse ano eu peguei pra continuar aquele jogo. E, mano, aquele jogo é muito bom. Uma vez eu até conversei com um cara sobre isso. Eu tava falando que o jogo que eu tinha mais gostado, exclusivo da Sony, era God of War. E o cara tava falando que não, era Bloodborne, porque era Bloodborne, não sei o que. E, mano, a trilha sonora é impecável. O design de mapas é muito foda. Os personagens, eles são complexos e já que a história ela não é jogada na sua cara, você tem que pesquisar. Quanto mais você entende, vai lendo as coisas, mais da hora fica aquele mundo que você tá. E ele tem um dos finais mais surpreendentes que eu já vi em um jogo, que realmente eu não esperava, além de ter vários e vários bosses muito bons e muito difíceis. Quem jogou sabe quem é Ebrietas. Quem enfrentou Ebrietas sabe o que é sofrer. Não existe Eu não nenhum sei boss não. pior que ela. Ah, Eu juro, eu tenho deixa eu. pesadelos com Ebrietas. Só fazendo um comentário sobre esse jogo. Eu acho esse jogo muito, muito bonito. Eu quero muito assistir gameplay dele, porque eu não vou jogar. E eu acho que ele tem uma história muito, muito foda. Já me contaram a história desse jogo. Já me contaram a história inteira e eu achei a história muito, muito boa. E eu acho o jogo muito bonito. Eu quero muito ver. Ele tem cenários, que diga-se de passagem, eu sou muito apaixonado por cenários, dado o meu amor pelo The Last of Us e pelo Uncharted, que, meu Deus. Mas esse jogo tem cenários muito bonitos. Aquele cenário mais gótico, mais depressivo, mais É dark. um gótico virado pra época das trevas da Europa, basicamente. Além de Mas é muito gótico então, porra. sobrenatural. Com os Mas monstros é muito gótico. nojentos. Cara, isso eu acho muito, muito foda. Mas era isso. Agora é a próxima pergunta aí. Bora. Agora é a sua vez. Não é minha, é sua vez. Não, eu li a maior surpresa, agora é a sua. Ah, tá. Ah, tá. Então vamos lá. O primeiro videogame que a gente teve na vida. O meu primeiro videogame foi um Dynavision. O Dynavision, ele é um periférico de... Ele é basicamente um periférico de... De NES, que é o Nintendinho. Eu acho que é o Nintendinho aqui no Brasil. Tá, o Dynavision ele funciona basicamente como um periférico de Nintendinho. Então, ele basicamente... Eu joguei todos os jogos do Nintendinho, só que num sistema clonado. Caralho. Com... Então é basicamente isso. Então, digamos de passagem que eu comecei o meu mundo dos jogos com um clone de Nintendinho. Então eu joguei primeiro jogos da Nintendo. Então pode ser que o meu contato com o mundo dos jogos tenha sido primeiro com a Nintendo. Mas Caralho. foi através de um sistema clonado. Então, Então, já que a gente tá falando desses videogames, meu primeiro videogame foi o oposto, o concorrente da Nintendo, o Mega Drive. Onde chora, minha empresa ainda tá de pé. Minha empresa ainda faz console. Onde realmente, tipo assim, velho, eu tinha três jogos. O Sonic, eu acho que era o Sonic, eu não lembro se era o Sonic 1, mas era um Sonic. A Tinha, minha empresa ainda tem jogos bons do protagonista. vai tomar no cu. Eu não gosto de, mano, eu vou te falar, eu não gosto de Sonic. Eu Ninguém jogava gosta quando de eu era Sonic. criança. Ninguém Nossa, sem farpou, consciência gosta de farpou, Sonic. farpou. Não foi farpada, só apenas a trufa. Não, Ai, ninguém ai. sem consciência prefere Sonic do que Mano, eu Mario, não cara. lembro o nome dos outros jogos, mas tinha um jogo de corrida que era muito legal. E tinha um jogo de navinha. Só que, tipo assim, esses consoles são dos anos 90.
A gente, tipo assim, nasceu nos anos 2000. Então, Sim. eu não conseguia achar jogo pra comprar desse videogame. Porque na época que eu tive ele, já tava na época do Play 2, já que tinha tipo 4 5 anos, eu não sabia que existia Play 2. Sim, sim. Então, eu basicamente fiquei um tempo jogando só isso. É... Não, a minha história é um pouco diferente, porque, tipo, eu troquei de videogame muito, muito rápido. Tipo, eu ganhei o Dynavision, aí minha mãe viu que eu gostei muito de videogame, ela já me comprou o Play 1. Mas ela me comprou o Play 1 lá em 2004. Onde Tipo, já tinha o Play 2. e o PS3 já ia sair 2 anos depois, então, tipo, what the Mano, fuck? eu comprei meu Play 2 em 2005, o PS3 saiu em 2007. 6. Tipo assim, 2007. 2006 só foi o Xbox. É? Uhum. Deixa eu ver. Pode confirmar. E aí? 11 de novembro de 2006. Chupa. Tô certo. Nossa, então o Xbox é de 2005, porque eu sei que tem um ano de diferença entre os dois. É, o Eu só sei Xbox é que 22 de novembro de 2005. eu infelizmente, tipo assim, foi um videogame que eu gostei bastante, porque foi o primeiro, eu gostei muito. A gente pode falar isso, vai ter uma próxima pergunta relacionada a isso. Mas agora vamos para a pergunta número 7 que a gente já tá aqui há um tempo e talvez não dê tempo da gente terminar todas as perguntas em 55 minutos, então a gente tem que dar uma controlada. A pergunta É. número 7 é: qual jogo você está mais aguardando? Cara, E eu, aqui po- pra eu, posso, mim, fa- eu posso falar que nós dois também tá esperando igual? a mesma porra. Tá a Então mesma vai ser porra de rápido. jogo. Tipo assim, eu falo um pedaço, você fala o outro, acabou. Não, Que não tem muito o que dizer, que é The Last of Us Parte Todas as 2. partidas. Não Cara, a gente tem, não velho. precisa explicar por quê. Ó, Vocês The viram Last a of porra do Us 1 não trailer? é meu jogo favorito. É o Mas meu, ele é então, muito bom. porra. Não tem um novo The Witcher. Falaram que acaba no 3, fazer o quê? Eu sento e choro. O segundo meu jogo foi. O The Last of Us não é o segundo jogo favorito meu, porque tem o God of War de PS4. Mas também a gente não tem nada anunciado. A gente tá falando de coisa que tá anunciada. Chega Mostraram mais uma perto do Ellie microfone. matando geral lá, escondendo embaixo de carro, fazendo uma coisa muito louca com um gráfico que eu vou te falar, caralho. E com uma inteligência artificial que eu falo, caralho, ao quadrado, porque puta que pariu, como é que eu ainda não acredito que aquilo vai funcionar daquele jeito. Tenho até medo. Mas eu rezo para aquilo acontecer, porque é muito foda o que eles mostraram. Eu, sinceramente, não queria um The Last of Us Part 2 até eu ver The Last of Us Part 2 e ver o que eles mostraram. Cara, assim, o meu jogo preferido foi The Last of Us Parte 1. É óbvio que o meu jogo mais aguardado seria o The Last of Us Parte 2. Cara, vocês viram aquele trailer maravilhoso que mostra a puta dualidade entre a Ellie com a namorada no baile e de repente ela já tá matando o nego, tacando flecha explosiva nos outros. Pra Tipo, mim, eu acho muito aquele trailer muito savage, tá ligado? bom, mas eu ainda prefiro o primeiro trailer dela tocando I Will the Não, Valley. com certeza. Aquela Tipo, música. caralho, a gente assistiu aquela porra daquele trailer junto. Eu tava chorando naquela merda. Nossa senhora, velho. É Você muito. lembra como eu tava? Eu bati na porra da mesa, eu fiquei batendo na porra da mesa falando, mano, Nossa. porra, foda, quero. E até agora eu não entendo. Eu tenho alguma coisa porque, tipo assim. Ele não chama The Last of Us 2, ele chama The Last of Us Parte 2. Eles colocam Parte 2 em Caps Lock. Eu queria saber o que tem ali. Porque parece que tem alguma coisa a ver. Não, eu acho que vai ser, tipo, como se fosse uma história completa, só que dividida em duas partes. Então, tipo, acho que é só uma sequência. É porque The Last of Us 2 ficaria muito escroto. Eu, É. diga de passagem, não, deixa a parte 2 é bem melhor. Então agora a gente já fez as 7 perguntas. Agora o Renan vai fazer a oitava. E depois nas duas últimas, cada um vai responder. Porque vai. É... São duas coisas iguais, basicamente, que nós dois teríamos a mesma resposta. Agora faz a última pergunta aí Ah, que vai ter resposta diferente. que é como você foi introduzido ou como você conheceu o mundo dos videogames. Bom, a minha resposta é bem simples. A minha mãe me introduziu ao mundo dos videogames. Eu não era uma criança que costumava sair pra brincar, eu na verdade odiava isso. Eu passava minhas tardes brincando de boneco e assistindo TV. É, Preguiçoso desde criança. com certeza. E então minha mãe falou: Ok, eu não sei, na verdade não sei que pensamento a minha mãe teve. Ah, algum dia eu posso, sei lá, pedir. é, contar essa história melhor, porque nem eu sei muito bem, assim. Mas, resumindo, a minha mãe simplesmente falou: Ok, toma um videogame aqui, que foi o Dynavision.
Eu amei. Eu amei, eu gostei pra caralho. Comecei a jogar. Aí, um ano depois, eu ganho um PS1. Ok, muito bom, porra. O jogo do Homem-Aranha do PS1, puta que pariu, muito bom. Diga de passagem, Homem-Aranha é meu herói preferido, então, porra. É, cara, muito, muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo. Aí, tá, aí 2 anos depois eu já ganho PS2 e outra caralhada de uma biblioteca caralhamente foda com Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Nossa Cara, senhora, muito que jogo jogo bom. bom, muito, muito jogo excelente. Então, basicamente, a culpa de eu estar nesse mundo hoje, tanto no mundo real quanto dos videogames, é da minha mãe. Entendeu? Entendeu a piadinha? Que piada bosta, mas tá bom. Ah, agora é minha vez É, então, né? Então vamos lá. basicamente. Como eu conheci os videogames? Mano, basicamente, um, Ao um zap. primo, entre aspas, meu, tinha um videogame. Tipo assim, a gente era criança, eu tinha 4 anos, mais ou menos. E ele gostava e o pai dele comprou tudo. Só que, mano, tipo assim, aí quando comprou, tipo, a gente era jovem, a gente ficava junto, tudo. E, mano, ele era muito ruim. Tudo. Aí eu comecei. Aí, tipo, um dia eu falei, deixa eu jogar um pouquinho. E, mano, desde que. Sabe quando você faz alguma coisa que você é bom? Eu era bom em jogar videogame. O primeiro jogo que eu joguei na minha vida foi Tetris. E eu era bom no Tetris. E depois disso, passou um tempo, eu comecei a querer muito um videogame. Aí uma tia minha tinha esse Mega Drive, ela deu pro meu pai me deu, eu comecei a jogar. Depois disso eu tive vários clones de videogames antigos. Acho que eu tive dois. Sabe, Renan, sabe o famoso Polystation? Sei. Eu tive um Polystation. Ah, mentira. Tô falando sério. Caralho, velho. Mano, A eu informação que a conheci gente. Super Mario no Polystation, velho. Ah, então Conheci nós dois Super temos um Mario sistema Mortal clonado, porra. Kombat no Polystation. Porra. Ah, é. Aí depois. Mas tipo assim, eu tive por pouco tempo. Depois já veio o PS2. Aí eu comecei a jogar vários jogos de PS2 e tal. Me divertia pra caralho. Tudo. Aí eu demorei muito, comprei o PS3. Se eu for enrolar, vai ficar nisso. Mas vamos só até essa parte. Agora é a pergunta 9 que é com você, Renan. Caralho, mas eu acabei de ler essa porra, viado. É, mas a gente escolheu. A gente... Ah, é, não, essa é minha, me desculpa. É, caralho, tá Falando louco? aqui. Beleza. Tá na Disney, porra. Como a gente. Como nos conhecemos? Basicamente, a gente tinha um cara em comum que eu jogava Call of Duty. Eu conheci esse cara. Esse cara apresentou um amigo dele pra mim. Esse amigo dele me apresentou o Renan. A gente tava jogando Call of E Duty diga-se Black de Ops 2, passagem, hoje zombies, tal. diga-se de passagem, hoje em dia a gente não fala nem com esses dois moleques que apresentaram a gente. E a gente se fala entre si. É a vida. Ironia, não é mesmo? É a vida. Nossa, agora deve Eita, ter sido caiu. um chiadão no microfone aí, mas foi mal. Problemas técnicos. Então é basicamente assim que a gente se conheceu. A gente começou a jogar. A gente jogou Black Ops 2, depois jogamos Black Ops 1. Aí quando eu comprei meu PS4, a gente foi jogar o BO3, jogamos o BO3, jogamos o BO4, mas a gente. É muito raro a gente jogar outro jogo sem ser Call of Duty, porque a maioria das vezes o Renan é mais um cara que gosta de jogar jogo single player. É Então verdade. fica Eu sou o complicado. Renan e eu. A gente mais Até eu sou conversa turma. mesmo. Por isso até que veio isso aí do podcast, porque a gente gosta muito de falar sobre game. Mas a gente quase nunca joga algum game junto. É, Tirando zombies, porque zombies é uma coisa que a gente sempre gostou. Embora do BO4 não seja essas coisas, mas a vai gente tomar no consegue se cu divertir e dar BO4. risada naquilo. Toda vez. Vai tomar no cu Não importa, a BO4. gente pode jogar o pior zombies. A gente vai se divertir e dar risada. É impossível. É verdade. Isso é É muito verdade. impossível a gente não se reunir, se divertir, dar risada e falar besteira. Noite Aí, per... Eita. então a gente já pode embolar com a próxima piada, com a próxima pergunta, né? A próxima Que é a pergunta é final, por que um finalmente termina. podcast? Ah, um Porque eu. podcast. Caralho, eu respondi a pergunta sem. Então, caralho. Então, a questão é, por que um podcast? Ah, como a gente sempre tem esse hábito de jogar junto Tem vezes e que a gente só faz a par e fica conversando. Então, então a gente falou, tá.
por que não transformar isso num podcast que é mais legal, a gente pode fazer e, sei lá, trazer, quem sabe, mais pessoas pra isso e expandir esse círculo de amigos e vai todo mundo aparece nessa porra desse podcast, se obviamente se a pessoa quiser. E mano, por que não? Tipo, a gente não tem nada a perder. Realmente, não temos nada a perder. Exceto Então, a Renan, acho que a dignidade. gente Mas isso aí a conseguiu gente não tem nada. finalmente. Epa, desculpa. Pode repete aí. A gente tem nada a perder, exceto a dignidade. Mas isso aí a gente já não tem muito mesmo, então. É, fazer o que a Foda-se. gente é uns bosta, fazer o que, né? Então, mas a gente conseguiu terminar as 10 perguntas e acho que com isso a gente consegue terminar nosso primeiro podcast. A gente deve estar um pouco meio travado ainda, não conseguimos falar direito, mas a gente promete que vai dar melhorada pro próximo já. Se despede aí então, Renan, e vamos. Não sei. Ah, terminamos aí, velho. Então, bom, galera, esse foi o primeiro podcast desse projeto que a gente tá. Ele vai provavelmente sair dia primeiro, se der tudo certo. Se não der tudo certo, vocês não vão estar ouvindo isso no dia. No dia Ou no primeiro, dia. mas vocês vão ouvir, É. porque eu tenho. E rezar, velho. Pro bagulho aqui ter funcionado e ter gravado tudo certo. Então, obrigado por ouvir. Siga a gente no YouTube, siga a gente no Spotify, ou até mesmo no SoundCloud. Não sei onde você quer, mas siga, acompanhe. A gente promete que vai se esforçar para sempre ter. E sempre tentando trazer uns assuntos legais e um pouco de diversão aí pro seu dia. Valeu, É. falou e até. Ah, e reforçando aquela ideia, isso aqui não é um podcast profissional. Isso aqui é uma conversa de amigos de bar, basicamente. Só que, obviamente, a gente não grava no bar. Até porque seria estranho. É... Mas, tipo, gente, isso aqui é uma conversa. Isso aqui é como se você estivesse conversando com amigos pelo Discord. Essa é a nossa proposta, então espero muito que vocês tenham gostado. É, e quem sabe daqui a um tempo algum de vocês não pode estar aqui com a gente também. É A gente isso ia então. adorar muito. Enfim, Então é isso, guys. Valeu pela atenção. É nóis. falou Falou, guys. e até. Até mais.